Fala meu people, sejam bem-vindos ao meu canal, esse é o canal Fala Madrid. People, vitória do Real Madrid num jogo duríssimo, num jogo apertado, num jogo que já se esperava que seria complicado para o Real Madrid. Fora de casa, ganhamos do terceiro classificado, Villarreal, que vem de duas derrotas diante do Betis, agora diante do Real Madrid. Um teste de fogo, mais uma vez, que o Real Madrid passa, tá? O jogo já se esperava que seria mais ou menos complicado. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo do Real Madrid, mais uma vitória. Real Madrid agora dormindo na liderança, e se você quiser saber mais sobre esse vídeo, só vem. People, jogo duríssimo, o jogo se encaminhou do jeito que nós já esperávamos, jogo complicado na casa do Villarreal, no estádio de La Cerâmica. O Real Madrid acabou de ganhar o Villarreal por 2-0, 2 gols de Kylian Mbappé. O Villarreal é um time que tem essa característica defensiva muito boa, foi um jogo muito truncado, na verdade o jogo começou de um ponto de vista muito físico, foi um jogo com muitas faltas, tá? Foi um jogo que a característica do primeiro tempo e do segundo tempo foram muito parecidas, tá? O campo muito escorregadio. O campo do Villarreal me deixou um pouquinho preocupado. Tava um campo um pouquinho escorregadio. Tava um campo que os jogadores caíram demais, tá? Cara, tanto do Villarreal, não sei se era campo sintético ou tava muito molhado, mas não deu pra explicar direito. O que ficou claro é que os jogadores, tanto do Villarreal quanto do Real Madrid, escorregaram muito num jogo que tava extremamente tenso, tá? O Real Madrid, do ponto de vista ofensivo, ligeiramente na vantagem diante de um Villarreal que em momento nenhum jogou o pano, jogou a toalha no chão. O Villarreal também procurou resultado, tá? O Villarreal já vem de uma derrota diante do Betis na rodada passada e acabou perdendo novamente com o Real Madrid. E naturalmente o Villarreal tinha mais que se expor, tinha mais que procurar resultado do que o próprio Real Madrid. Não que o Real Madrid não tenha, mas o Villarreal, por estar vindo já de uma derrota diante do Betis, tinha mais motivos, né, para sair melhor nesse jogo, tá? O jogo começou um jogo muito físico desde o primeiro tempo até o segundo tempo, um jogo com muito contato, muita falta. Uma das minhas principais preocupações era principalmente com o árbitro, né, que não tem o Sérgio Sotogrado, que não tem um bom histórico com o Real Madrid. Várias vezes ele falhou. Felizmente ele não interferiu em lances decisórios do jogo, mas me parecia um pouquinho indeciso em alguns lances, tá? Lances tipo quando era lançamento para o Real Madrid, era lateral para o Real Madrid, ele dava para o Villarreal, quando era para o Villarreal ele dava para o Real Madrid. Tava um pouquinho inseguro nesse tipo de lance, mas graças a Deus ele não interferiu em lances decisórios, tá? O jogo percorreu bem, foi um jogo muito faltoso, tanto do Real Madrid quanto do Villarreal. O Villarreal tomou cartão amarelo logo aos 3 minutos do primeiro tempo, foi muito cedo, que já mostrava que a característica desse jogo ia ser muito truncado, até mesmo pela postura do adversário. O Villarreal não é um time fraco, é um time que procura resultado e geralmente tem esse embate um pouquinho mais físico, né? O primeiro tempo o Real Madrid saiu ligeiramente na vantagem, não foi um primeiro tempo com muitas oportunidades, nenhum dos lados, tá? Tivemos um lance aí de Arda Güler, né, que acabou chutando errado, uma oportunidade que ele individualmente fintou e acabou batendo de forma errada. Talvez foi o lance mais claro do Real Madrid no primeiro tempo, não produziu muito. O primeiro tempo saiu 0-0, tá? O Real Madrid voltou com uma estrutura no segundo tempo um pouquinho mais ofensiva, onde nós víamos de Hausen e Raul Asensio subindo um pouquinho mais as linhas ofensivas, tá? No jogo de hoje sentimos muita falta de Tchouaméni. Tchouaméni no jogo de hoje fez extrema falta, porque Camavinga como o primeiro volante hoje teve pequenas dificuldades, teve muitas dificuldades, principalmente do ponto defensivo, tá? Na hora de recuar para fazer o papel que Tchouaméni sempre fez com extrema qualidade. Camavinga pecou nessas áreas, tá? Mas o Real Madrid chegou ao primeiro gol com um gol de Kylian Mbappé aos 40. O Real Madrid abriu o placar aos 47 minutos com gol de Kylian Mbappé numa jogada individual de Vinícius Júnior, onde quase que a bola saiu. O Vinícius Júnior se sacrificou para buscar aquela bola na linha da lateral, né? E de forma individual arrancou, fintou o zagueiro aí do Villarreal. Quando ele chutou, o Guié tirou de forma errada, cortou, fez um corte ineficiente, fez um corte falho
e Kylian Mbappé aproveitou aí abrindo o placar, chutando entre as pernas do goleiro, fazendo 1-0 aí do Real Madrid. O jogo seguiu com a mesma intensidade do primeiro tempo, tá? Não teve muita... O jogo já se esperava que seria tão truncado, foi um jogo muito difícil, foi um jogo em que o Real Madrid procurou resultado tanto quanto o Villarreal, tá? Foi um jogo até do ponto de vista estatístico, o Real Madrid, apesar de estar ligeiramente na frente, não teve tanta diferença assim em termos de volume, porque o Villarreal também procurou gol, criou oportunidade, criou chances, mas o Real Madrid saiu feliz no estádio de La Cerâmica, 2-0. O segundo gol foi marcado por Kylian Mbappé no arranque que ele deu, no gol de pênalti, no arranque que ele deu, e o mesmo sofreu pênalti claríssimo que Kylian Mbappé sofreu e bateu de cavadinha, fazendo o 2-0 bem no final do segundo tempo, selando aí 2-0 para o Real Madrid, tá? Falta de Tchouaméni significou muito nesse jogo de hoje, e vitória. O jogo se desenhou do jeito que nós já tínhamos traçado. Terceiro classificado da La Liga, o Villarreal, é um time que muito difícil, sempre é difícil jogar na casa do Villarreal. Mesmo assim, o Real Madrid acabou ganhando por 2-0. Vamos dominar a liderança agora com 51 pontos. Barcelona com 49, com menos um jogo que joga amanhã com o Real Oviedo. Na verdade, é um jogo fácil para o Barcelona, mas pelo menos o Real Madrid dorme aí na liderança mais uma vez depois de muito tempo. O jogo basicamente foi esse. Tivemos o Vinícius Júnior cada vez mais à vontade, um Vinícius Júnior mais leve, tá? Eu acho que o Real Madrid está apresentando alguma coisa de diferente, está apresentando ideias claras cada vez mais. E isso tem sido muito interessante no comando técnico de Álvaro Arbeloa, tá? Pode ser que esse ano a gente consiga aí qualquer coisa, tá? Estão me deixando sonhar, pelo menos estão me deixando sonhar. People, resumidamente o jogo foi mais ou menos esse, é isso que se esperava do jogo, um jogo difícil, mas acima de tudo, vitória do Real Madrid, 2-0 com 2 gols de Kylian Mbappé, líder, alargando aí mais uma vez a artilharia da La Liga, Kylian Mbappé. É basicamente isso, people. Resumo aí do jogo básico do nosso Real Madrid. Já aproveita, dá o seu like, se inscreva no canal, nos ajuda a crescer esse canal e Rala Madrid.